Nosso convidado de hoje é o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que eu tenho o maior orgulho aqui de estar falando com ele. E ele está tendo também a oportunidade, já que a sua agenda é muito corrida, de estar falando para Poços de Caldas e para toda a parte do sul de Minas. Uma agenda muito complexa, então vai fatiando os objetivos, as viagens, mas enquanto ele não tem oportunidade de retornar a Poços de Caldas, eu digo ao governador Romeu Zema, seja bem-vindo à TV Poços, seja bem-vindo ao sul de Minas, governador. Ildeu, muito bom estar aí com você novamente, em Poços de Caldas mesmo, que a distância, essa que é uma das regiões aí mais bonitas do estado, mais desenvolvidas e que eu já tive a oportunidade de visitar como candidato e depois 2 vezes como governador. Espero em breve estar retornando aí. Pois é, governador, você estava falando das águas sulfurosas daqui, assim como o Araxá também, que tem essa mesma formatação. Então, estamos aqui à disposição, usar das nossas águas, das nossas praças, dos nossos pontos turísticos, da nossa mineridade. E o senhor sempre muito bem-vindo aqui no sul de Minas, viu, governador? Será um prazer, eu tenho certeza que não demoraremos. Bom, na verdade, nossa conversa de hoje, ela me remete ao ano de 2019, quando o senhor assumiu o governo do estado de Minas, e eu tive a grata satisfação lá no Palácio Tiradentes, aí onde é que o senhor está agora, de conversarmos. Naquela época o senhor tinha uma visão de como seria administrar o estado, o senhor estava começando o governo, logicamente com informações precisas, mas tanta água rolou debaixo dessa ponte, né? Porque quando alguém é eleito a ser governador, ele imagina que vai cuidar das finanças, de obras, de saúde, educação. E, no entanto, nós tivemos várias variáveis, vamos dizer assim, que fizeram o senhor se reinventar. Nós tivemos chuvas em abundância, tivemos a barragem Brumadinho que rompeu, e por último tivemos uma pandemia que deixou todos os governantes numa situação difícil. E o senhor conseguiu ultrapassar essas barreiras, não é, governador? Exatamente, Ildeu. E vale lembrar que, além de todas essas dificuldades que você mencionou, nós assumimos aqui um estado numa situação de caos, que não tinha quitado o 13º salário de 2018, que não pagava a prestação do empréstimo consignado, que descontava do funcionalismo público, que não repassava os recursos para as cidades. Inclusive, tive aqui, no meu primeiro mês de governo, uma manifestação dos prefeitos, que estavam totalmente desorientados, porque não estavam recebendo do Estado, inclusive para poder pagar a folha de pagamento. Mas eu sempre digo, Ildeu, que é arrumando a casa, equilibrando as contas, que você, com o tempo, vai consertando aquilo que está estragado. E depois de 3 anos e 3 meses, eu posso dizer que o trem já está novamente em cima dos trilhos, mas esse trem precisa acelerar muito ainda. Minas Gerais tem muito o que fazer. Lançamos agora recentemente o Provias, que é a recuperação de mais de 2.500 quilômetros de rodovias estaduais e a pavimentação de outros 800 quilômetros. A infraestrutura nossa, nos últimos anos, ficou sem receber a manutenção adequada, e com o advento dessas últimas chuvas, nós tivemos aí uma deterioração muito grande. Mas estamos avançando, ainda há muito o que fazer. O meu sonho, Ildeu, é que as nossas estradas fiquem tão boas quanto as de São Paulo, que você conhece porque está aí na divisa. Com o tempo nós vamos chegar lá.
e que também, Ideu, cada mineiro tenha um emprego. Nós temos de acabar com essa questão do assistencialismo velho que não resolve. As pessoas precisam receber cesta básica no momento de emergência, de urgência, no momento difícil. Mas aqui no Brasil, receber cesta básica se transformou em rotina. Nós precisamos dar emprego para essas pessoas, dar dignidade. Eu fico muito satisfeito, como vi a semana passada, um pai de família no norte de Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, que conseguiu um emprego formal pela primeira vez, apesar dele já ter mais de 50 anos, pela primeira vez na vida ele teve a carteira assinada. E voltar satisfeito para casa, porque ele pode passar no supermercado e comprar lá um chocolate para o filho. Então isso é que nós precisamos, levar dignidade para as pessoas e não o Estado ficar só querendo que as pessoas dependam de auxílio emergencial, de auxílio enchente e outros mais. As pessoas querem essa dignidade. Então, essa fase do nosso governo agora visa principalmente levarmos mais investimentos, criarmos mais empregos. Eu imagino sim que o senhor tem razão, porque afinal de contas o certo é dar a vara para pescar e não dar o peixe. Ou seja, mostrar às pessoas que elas têm oportunidade. E emprego é dignidade antes de tudo. É uma função social do Estado que é muito nobre. Afinal de contas, um pai de família não precisa de cesta básica. Ele precisa de emprego para comprar a cesta básica para a sua própria família, não é verdade, governador? É isso mesmo, Ildeu. Então, as pessoas não querem ficar vivendo dependendo do Estado, dependendo da prefeitura. Elas querem ter essa autonomia e via um emprego digno que se consegue. E temos avançado, Ildeu. Saiu agora, fiquei sabendo, o CAGED, que é o dado do Ministério do Trabalho, referente a fevereiro. Minas Gerais criou 36 mil empregos no mês de fevereiro. Isso demonstra que nós estamos avançando, foi o segundo melhor índice do Brasil, mas precisamos de muito mais aqui em Minas, mas estamos tirando o atraso. Eu penso que se nós tivermos aqui um trabalho sério, disciplinado, é questão aí de 2, 3 anos para que todo mineiro venha a ter um emprego digno. Outra coisa também que eu queria abordar nesse momento, governador, é o seguinte: eu acho que o Estado, ele tem uma função primordial e importante em certos setores, assim como educação, saúde, segurança, e o governo começa a entrar em empresas que não tem nada a ver com a administração pública. O que o senhor pensa com relação à privatização de algumas empresas, que não são, logicamente, atividades primordiais do governo, assim como CEMIG, Copasa, Codenge? Essas empresas, logicamente, são importantes, mas que na mão da iniciativa privada teria um resultado melhor. O que o senhor pensa disso, governador? Ildeu, é exatamente isso. Você sabe, aí em Poços de Caldas e região, não é diferente de outras áreas do Estado. Vocês enfrentaram aí também um problema que se tornou comum em Minas Gerais. Talvez o Estado do Brasil, onde era, até pouquíssimos meses atrás, o local mais difícil para se conseguir energia elétrica. Uma empresa queria ampliar a produção e a nossa CEMIG não entregava a energia necessária. Uma empresa queria gerar energia elétrica, uma usina fotovoltaica, investir em Minas Gerais, e a CEMIG não deixava essa empresa se conectar no sistema e, consequentemente, fazer o investimento. Então, a nossa empresa de energia elétrica, a CEMIG, infelizmente, nos últimos anos, ela se transformou num instrumento de politicagem. Ela foi fazer investimentos na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no sul da Bahia, lá em Belo Monte, Santo Antônio, no Pará e Roraima, e deixou o Estado aqui sucateado.
nós temos feito o trabalho contrário. Nós estamos investindo tudo em Minas Gerais para poder recuperarmos esse atraso, Eudeu. Mas você sabe muito bem que uma empresa que tem o controle do Estado sempre vai estar sujeita a ter essas interferências políticas. Então, a solução definitiva é que ela passe, como as empresas de São Paulo já fizeram há muito tempo e provaram que dá resultado, para a iniciativa privada. Porque o Estado, que é dono da CEMIG, não tem dinheiro para fazer todos os investimentos. E, eventualmente, nós podemos ter aqui um governo que, em vez de atender o povo com energia elétrica de qualidade e barata, quer usar a empresa como um instrumento de politicagem, como já aconteceu. Então, a privatização é bem-vinda, ela deixa de fazer com que esses problemas do passado ocorram. E ainda tem um ponto positivo: vai colocar dinheiro nos cofres do Estado para que o Estado construa, recupere estradas, que nós sabemos precisam ser melhoradas, para que o Estado construa mais hospitais, postos de saúde, melhore o atendimento, para poder levar uma condição melhor às pessoas. Então, o que nós queremos é isso, não que o Estado fique com essas empresas que seriam mais bem gerenciadas pela iniciativa privada. Fora as empresas que estão dentro do nosso Estado, uma das funções do governo do Estado de Minas é buscar tecnologia no exterior, buscar investimentos no exterior. E nesse ponto eu gostaria que o governador falasse para a gente sobre as ações práticas da sua visita no Vale do Silício, nos Estados Unidos, assim como também nos Emirados Árabes, que recentemente o senhor esteve lá. Sim, Deus. Nós temos de estarmos presentes nesses ambientes onde há investidores, onde há tecnologia. Quando você chega nesses locais, primeiro, Deus, que é uma notícia muito ruim, poucas pessoas conhecem o Brasil. E aquelas que conhecem, geralmente, só falam pontos negativos. Então, a presença nossa lá, primeiro, reveste essa imagem negativa que nós temos aqui de Brasil, que, infelizmente, o que costuma chegar lá são notícias ruins, e levamos também o nome do Estado. Nós falamos, existe no Brasil um Estado que tem 21 milhões de habitantes, que é do tamanho da França, que tem população superior a muitos países do mundo e que está crescendo, que tem recebido grandes investimentos, que é o maior produtor do mundo de café, produz os melhores queijos e que está pronto para recebê-los lá. Então, esse papel é fundamental. Eu falo que quem governa um Estado precisa, de certa maneira, fazer esse papel de caixeiro viajante. Um caixeiro viajante não vai conseguir vender nada se ele ficar na casa dele. Ele precisa andar, precisa mostrar os produtos, mostrar as vantagens. E o que nós temos feito constantemente, Edeu, é isso. O Brasil precisa ser mais mostrado lá fora, Minas Gerais, idem. E com isso, nós temos conseguido muito novos mercados para aquilo que nós produzimos aqui e que é diferenciado. Eu posso dizer que nós temos aqui em Minas os melhores cafés do mundo, cafés especiais, onde uma saca costuma alcançar aí mais de 20 mil reais, contra um preço de mercado que é 20 vezes menor do que isso. Nós temos aqui queijos que já disputaram concursos na Europa, na França, e tiraram o primeiro lugar. Agora, se você tem isso e não demonstra que tem, você não vai nunca conseguir vender os seus produtos lá fora. E tem também a questão de atrairmos investimentos. Quando eu vou lá, eu sempre falo, o maior investimento da Fiat fora da Itália, no mundo, é em Minas Gerais, na capital do estado, na região metropolitana, Betim, Belo Horizonte.
Então você tem de estar mostrando, e com isso nós temos conseguido, Ildeu, atrair um número recorde de investimentos. Para efeito de comparação, o governo passado trouxe para Minas Gerais, em 4 anos, 26 bilhões de reais de investimentos privados. Nós, até o mês passado, já conseguimos atrair 210 bilhões de reais. Então é bem provável, Ildeu, que até o final da minha atual gestão, nós venhamos a fazer 10 vezes mais do que o governo passado. E muito em função desse contato com investidores, com importadores de produtos que Minas Gerais produz. Então esse papel é fundamental. Se você não está junto, se você não está presente, você infelizmente vai ser esquecido. E nós sempre tivemos aqui, no passado, governadores que privilegiaram só os contatos políticos e muito pouco os contatos empresariais, até porque o que eles sempre desejaram é só voto, como se o povo comesse voto e não que o povo precise de investimentos e de emprego. Então hoje eu posso dizer que nós temos aqui um governo diferente, que está fazendo algo que nunca foi feito no Estado, que é essa atração recorde de investimentos e também de criação de empregos. A gente percebe claramente, governador, que o senhor aplica no poder público o que o senhor aprendeu nas empresas privadas, do grupo que o senhor participava, que o senhor se afastou para concorrer à vaga de governador. E também, por outro lado, a aceitabilidade do seu governo diante da população. Eu imagino que o senhor não tem mais liberdade para sentar na praça de alimentação do shopping, imagino que o senhor tenha dificuldade de ir num restaurante sem ser abordado. Isso te incomoda, governador? Ildeu, sinceramente, eu tenho saudade da época que eu podia realmente sair e fazer tudo tranquilamente, sem ser reconhecido. Mas, por outro lado, eu fico satisfeito, Ildeu, porque sempre que eu vou em algum lugar público, o que eu vejo são as pessoas se aproximarem para estar mencionando a sua satisfação com o nosso governo, que tem sido um governo sério, que tem sido um governo que tem tirado todos os privilégios, um governo antes de desperdício, um governo que não tem corrupção. Então é muito gratificante você ver que, vamos dizer, esse que você chama de incômodo é um incômodo para elogiar o nosso trabalho. Então eu acabo ficando satisfeito e até mesmo orgulhoso de estar contribuindo aqui para resgatar essa autoestima de nós mineiros, porque nós perdemos essa autoestima nos últimos anos. Nós passamos a ser um estado no Brasil que era o que mais atrasava a folha de pagamento, que menos honrava os seus compromissos, o que tinha aqui vários escândalos, e fizemos essa mudança. Então eu não importo, viu, Ildeu? Se eu perdi, eu perdi pouco, e os 21 milhões de mineiros ganharam muito. E vamos continuar com esse trabalho, se Deus quiser. Ser chefe do executivo, principalmente a maior figura dentro do executivo mineiro, não é fácil. Existem os louros, mas também existem as cobranças. E, infelizmente, a gente tem que tratar de outros assuntos também, são 2 que eu vou colocar na sequência. Depois eu quero finalizar te mostrando um presente que o senhor me deu, quando o senhor não era nem candidato ainda. Bom, na verdade, o primeiro assunto é essa manifestação das forças de segurança. Te desagrada, governador, quando custou colocar os salários em dia, pagar o 13º integralmente dentro do mês de dezembro? E se é legal essa solicitação que eles estão pedindo de 33% de composição salarial? Bom, meu Deus, primeiro eu queria mencionar que o nosso governo tem feito tudo que é possível para valorizar o servidor público. Quando nós assumimos, ele não recebia o salário em dia, isso não acontece mais. Ele recebia o 13º
salário parcelado em 10 vezes, pagamos o último na data correta. Ele não tinha acesso a crédito consignado, porque o Estado descontava na folha e não repassava aos bancos. O funcionalismo não recebia as férias-prêmios, principalmente as professoras, o pessoal da educação. Eles não tinham acesso a um plano de saúde, porque o Estado não repassava recursos para os hospitais, laboratórios e clínicas conveniadas. Então a vida do servidor público estava realmente muito difícil. E nós conseguimos gradativamente corrigir todos esses problemas e chegamos em 2022, que é um ano eleitoral. E o que se vê num ano eleitoral são alguns deputados sindicalistas querendo fazer ruído para poder ter um proveito eleitoral. Então, infelizmente, a vida no Brasil funciona um pouco dessa maneira, mas eu quero te deixar claro aqui que hoje o pessoal nosso da área de segurança no estado de Minas tem as melhores, está entre os mais bem remunerados do Brasil. Então, se fizerem uma comparação, quanto ganha um soldado, um sargento em Minas Gerais e em outros estados, nós estamos entre as primeiras colocações. Nós cumprimos o piso da educação, então a professora que trabalha hoje 40 horas, ela ganha o piso. Agora, o que acontece é que muitas trabalham menos e ganham proporcionalmente. O piso está sendo cumprido. Quem trabalha meio expediente geralmente não ganha o mesmo de quem trabalha todo o expediente. Então eu lamento muito que as crianças estejam sem aulas nesse momento em algumas escolas. Vale lembrar que esse movimento teve uma adesão parcial, em algumas regiões mais, em outras quase nenhuma, mas as crianças e a família dessas crianças é que acabam pagando a conta depois de 2 anos de pandemia. E eu tenho sido muito realista. Não adianta fazer ilusão aqui. No ano eleitoral, a melhor coisa para mim seria dar 20%, 30%, 40% de reajuste, você concorda? Agora, eu não vou arruinar Minas Gerais como outros governadores fizeram. Eu estou aqui para fazer o bem para o Estado e não para poder fazer ações eleitoreiras. Então, tem de ficar muito claro, eu vou ser responsável. Se eu desse qualquer coisa além dos 10%, eu estaria fazendo algo com o qual o futuro do Estado ia ser comprometido. Ia chegar no final do ano, nós não teríamos condição de continuar pagando a folha de pagamento pontualmente. Então eu tenho dito, prefiro fazer o certo e perder uma eleição do que fazer o errado e ter votos e depois enterrar o Estado num buraco, numa cova, como já fizeram no passado. Não serei irresponsável. Quero dormir com a minha consciência tranquila, quero fazer aquilo que a lei determina, citando inclusive que a própria lei de responsabilidade fiscal proíbe um reajuste maior do que os 10% que foi o IPCA do último ano. Então nós estamos aqui fazendo o correto. Infelizmente temos essas ações eleitoreiras devido no final do ano termos aí eleições para governador, presidente, deputados estaduais e federais. Governador, antes do senhor ser candidato, aliás, não era nem pré-candidato, estava começando a sua caminhada, e o senhor esteve aqui conosco no estúdio, foi uma das primeiras entrevistas que eu acredito que o senhor tenha dado ao vivo, em estúdio de televisão, pelo interior de Minas Gerais. Naquela época, o senhor me deu um presente que eu quero te mostrar aqui. Lembra-se disso? Lembro muito. Não sei se você teve tempo de ver, apesar que ele é bem curtinho. Ele é interessante, uma leitura interessante, que me remeteu a algumas coisas aqui, que eu fiquei imaginando. O Romeu Zema não foi vereador, não foi prefeito,
e foi candidato logo a governador. Aonde que estava essa veia política? E nesse livro aqui eu aprendi algumas coisas. Primeiro que a sua família começa a ser registrada a partir de 1307, na região de Nápoles. E transferiu para Gaeta, onde Diomede era governador do castelo em 1501. Então, quer dizer, já existiu a veia política. Em Lucera, Leonardo Calatrava, advogado fiscal real da audiência, era como se fosse um cobrador de impostos ou um fiscalizador de impostos. E em 1749, o prefeito de Santa Ágata, na Calábria, se chamava Demétrio Zema. E a sua família mudou para o Brasil, ela imigrou para o Brasil em 1898. Naquela época, sem escravos, você poderia contratar 1.666 trabalhadores que vinham de fora. E foi aí que a família Zema chegou. Eu quero te mostrar uma imagem aí de uma pessoa, uma figura importantíssima da sua família. Esse está aí, com 90 anos, já foi o senhor Domingos Zema, que chegou no Brasil com 9 anos. E ele começou a história da família Zema aqui. Ele veio com mais 5 irmãos, aí ele está com 90 anos, ele chegou, tinha 9 anos de idade. E aí está o empreendimento que ele criou, esse não é o primeiro, é o segundo, já tem até a oficina Zema, que vendia peças de automóveis, fazia fretes para São Paulo, era revenda de combustíveis também, representante Ford. Então, quer dizer, dentro da família já existia a veia política. E hoje eu consigo compreender perfeitamente o chamamento que o senhor teve para ser o representante maior do governo do estado de Minas Gerais. Você lembrou aí, eu nem menciono, Ildeu, porque você sabe, aí o livro conta só a história nossa aqui no Brasil, né? Vamos dizer que seria aí dos últimos 125 anos. Essa história que você citou, eu nunca tive nem acesso a ela, apesar dela estar mencionada aí como uma mera referência no livro. É coisa aí de 500 anos atrás, mas talvez esse gene ainda esteja aqui dentro de mim, pelo que você está dizendo. Realmente você resgatou muito bem. Mas a minha vida toda eu fui no setor produtivo, até os 54 anos de idade, quando eu resolvi fazer essa mudança. O grande ponto de virada, foi os anos de 2015 e 2016. Para quem não recorda, 2015 e 2016 foram os 2 anos em que o Brasil sofreu a maior recessão da história, aonde o desemprego aumentou como nunca havia aumentado anteriormente. E quem era presidente ali naquele momento era a presidente Dilma, que provocou o maior escândalo de corrupção, junto com o partido dela, junto com os seus ministros. Nós tivemos o impeachment, tivemos Petrolão, e aquilo custou ao Brasil milhões de desempregados. E nós até hoje pagamos essa conta. E eu vi, naquele momento, que não adianta você querer ter um negócio que cresce, um negócio organizado, que traga bem-estar para muitas pessoas, se você está num país que está afundando. Então eu falei, não adianta eu trabalhar muito, a minha empresa está desenvolvendo, criando empregos, se o Brasil está afundando. Eu preciso fazer alguma coisa fora da minha empresa, num contexto maior. Acho que foi aí que eu comecei a enxergar que você só olhar para a sua casa não resolve. Se a sua casa está próxima aí de um lugar que vai estar afundando. E logo depois coincidiu de eu ser chamado pelo Partido Novo, e aí tudo aconteceu. Então, meu ponto de virada foi esse aí. Lembrando, Edeu, que nesses 2 anos o mundo cresceu e muito. Então todo mundo foi carregado pela correnteza da prosperidade, exceto o Brasil, que conseguiu, não ficou só parado, não, ele conseguiu subir rio acima contra a correnteza
enquanto o mundo todo criava empregos e prosperava. Então é muito triste você ver que a nossa classe política, que sempre tratou o povo de forma muito ruim, sempre tratou bem só os amigos do rei, sempre desperdiçou, foi ineficiente e ainda provocou um desastre desse que custou o emprego de milhões de brasileiros e mineiros. Pois é, se essa fórmula de sucesso deu certo em Minas, quem sabe daqui a uns tempos poderemos estar vendo o Romeu Zema subir a rampa do Planalto, não é isso, governador? Judeu, cada coisa ao seu tempo. Eu estou preocupado com Minas Gerais, sempre me questionam sobre a eleição, falo sempre, a eleição para mim é no segundo semestre, quando nós iniciarmos o período eleitoral. Agora, daqui a 4 anos, tem muita água para poder passar embaixo da ponte e vamos aguardar. Se eu conseguir continuar corrigindo Minas Gerais, eu já fico muito satisfeito. Se eu puder fazer alguma coisa a mais lá na frente, se a gente ainda tiver energia, tivermos aqui nesse mundo, vai ser muito bom, mas vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Temos de cuidar bem de Minas Gerais nesse momento. Governador, despedindo agora dessa forma, primeiro agradecendo a sua gentileza e disponibilidade. É um prazer muito grande rever o amigo. Aliás, faz tempo que não nos encontramos pessoalmente. Essa entrevista era para ter sido presencial, devido à sua agenda e às circunstâncias não foi possível, mas sempre nos colocando aqui à disposição, não só aqui na TV Poços, assim como também aqui no sul de Minas, Poços de Caldas e região, que sempre que te acolheu com muito carinho, lembrando que, conforme nós dissemos no começo, foi a segunda maior votação que o senhor teve, foi aqui em Poços de Caldas, só perdendo apenas para a cidade de Araxá, deixando o senhor à vontade, e aqui estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, deu a oportunidade de revê-lo, de estar aí presente na TV Poços, e quero encerrar aqui, Deu, lembrando que a principal bandeira do meu governo é a criação de empregos. Nós temos de acabar com essa visão aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, de que as pessoas gostam de receber cestas básicas, auxílio emergencial. As pessoas recebem isso devido à falta de alternativa. O que nós temos de fazer é criarmos empregos, é darmos dignidade. Como eu falei, quem é pai, quem cuida de um lar, quer no final do dia ter condição de ir lá no supermercado, levar um agrado para o filho e não ficar esperando aí uma cesta básica. As pessoas querem ter essa dignidade, essa valorização. E é o que nós estamos levando para o mineiro. Com uma satisfação muito grande de eu estar aí com você, muito ainda há por ser feito, mas estamos no caminho correto. Hoje, Minas Gerais está melhor do que quando nós assumimos e muito ainda vai melhorar com as ações que estão em andamento. Tudo de bom aí, um grande abraço. Muito obrigado, governador. Boa sorte.